Ações parlamentares da Amazônia no enfrentamento à crise climática, que mais uma vez será apresentado pela deputada Maria do Carmo, a qual eu peço uma salva de palmas. Deputada Maria do Carmo, que vai conduzir mais uma vez o painel número 2, para que ela tome aqui o seu assento. A Amazônia é um dos biomas mais importantes do planeta e desempenha um papel fundamental no equilíbrio global. Juntamente com a deputada Maria do Carmo, quero convidar o deputado federal Ayrton Faleiro para fazer parte desta banca. Também conosco o deputado estadual de Santa Catarina, Marquito, engenheiro agrônomo e mestre em ecossistema pela Universidade de Santa Catarina, atual presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina. Estará mediando este painel a secretária legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, senhora Rebeca Hesketh. Bem-vindos mais uma vez à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Você está no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Com você, deputada Maria do Carmo. Bom, bom dia novamente, aqueles que chegaram agora, muito obrigada. Esse painel, que vai ter como moderadora a secretária legislativa, Rebeca Hesketh, que está aqui conosco, eu vou fazer uma fala de boas-vindas e dizer para vocês qual é a importância desse nosso debate. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, esse ano, precisou fazer uma legislação muito ampla para atender às necessidades de entregas que nós precisávamos fazer para a COP30. O nosso estado sempre foi reconhecido como um estado que não tinha os cuidados ambientais de forma legal e que precisava avançar muito nisso. E o governador Helder Barbalho, ele entendeu, junto com o nosso presidente Chicão, que nós precisaríamos apresentar aqui resultados, entregas, e não mais falar do que seria possível, de que tipo de legislação e que tipo de ação a gente deveria tomar. Então foi feito todo um arcabouço legal por parte da Assembleia Legislativa. A maioria desses projetos de lei, e a Rebeca vai dizer isso para vocês, foram todos sintonizados, eu diria, com os ODS, né? Nós temos esse orgulho de dizer que a nossa produção legislativa, ela está muito relacionada às expectativas ambientais aqui do nosso estado do Pará. Nós fizemos uma compilação da legislação sobre meio ambiente aqui, que vai ser distribuída para vocês aqui no final. A gente vai deixar ali, vocês vão receber isso, esse exemplar. E aqui estão todas as legislações que nós precisávamos apresentar e aprovar aqui no estado do Pará para que o governador Helder pudesse implantar aqui um plano de desenvolvimento pautado na sustentabilidade e nos avanços, né, da legislação ambiental necessária. Então nós somos 41 deputados parlamentares que estamos muito orgulhosos do trabalho que fizemos e fizemos com que o governador pudesse pautar o seu plano de desenvolvimento ambiental com a tranquilidade de estar legislando. A nossa legislação, ela é uma das mais modernas do Brasil com relação principalmente a promoção de um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento ambientalmente responsável. Então aqui nós temos inclusive uma lei de responsabilidade ambiental que foi aprovada o ano passado e que dá as diretrizes para os investimentos que podem ser feitos aqui no estado do Pará. Então é com muita satisfação que eu recebo aqui o Ayrton Faleiro, que eu recebo aqui meu querido Marquito, a gente já se conhece, né? Viria aqui para nós o senador, mas o senador teve que ir embora correndo para Brasília, porque hoje vai ter
uma votação muito importante que o presidente Lula pediu para os senadores da base governista voltarem correndo, e ontem o senador Fábio teve que voltar, assim como o nosso senador Beto Faro, que também foi convidado para estar aqui hoje. Eu gostaria de convidar o deputado Dirceu Tenkaten para sentar aqui conosco. Dirceu, eu sei que você tem muita coisa, né, muito o que estar, então você fica conosco e se você precisar sair, você avisa, tá bom? O importante é você dar uma palavra aqui conosco. Então, nesse momento, eu passo os trabalhos para a nossa queridíssima Rebeca, que conhece aqui muito tudo que a gente está fazendo aqui, né, Rebeca? Bom dia, querida. Bom dia a todos e todas, que Deus nos abençoe nessa manhã. Deputado Marquito, deputado Dirceu Tenkaten, deputado federal Ayrton Faleiro. A Assembleia Legislativa, em nome do presidente Chicão, agradece a presença de todos. São 41 deputados, temos 18 comissões permanentes que trabalham os 17 ODS desde 2015, quando a agenda ONU, deputado Dirceu, Ayrton, Marquito, ela implementou lá, através do Acordo de Paris, que nós teríamos que não só deixar a floresta em pé, mas fazer com que o ser humano ele tivesse dignidade de ter a sua comida, tentando assim erradicar a pobreza e a miséria no mundo. Desde 2015, nós da Assembleia Legislativa começamos a linkar. 2015 foi em dezembro, né, que houve a reunião da ONU, onde eles implementaram que para erradicar a pobreza, minimizar as diversidades e as divergências entre os 195 países que compõem o nosso planeta, eles tentaram fazer com que esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles trouxessem mais dignidade para o ser humano. Com isso, nossos parlamentares, deputado Marquito, eles passaram a legislar, porque a função de vocês, ela é normativa, representativa e fiscalizatória. Só o Poder Legislativo tem a missão precípua de legislar, de fazer com que a saúde, a educação, a infraestrutura, o saneamento básico, ele chegue a todos e a todas. Nós somos aqui no nosso estado do Pará, deputado Marquito, deputada Maria do Carmo, 8.168.000 habitantes, divididos em 12 regiões de integração. Nós temos 1.248 quilômetros quadrados de extensão territorial. E eu costumo dizer que nossos deputados, eles são heróis, porque fazer com que a gente tenha publicado leis de qualidade nessas diversas vertentes, passando por essas diversas searas, deputados, é muita hombridade. Foram aprovados, e o deputado Chicão já tá na gráfica, como nós linkamos as legislações aos ODSs, são 2.066 já legislações que nós fizemos a interface com todos os programas de governo, com todas as secretarias de Estado. Isso vai estar no nosso portal a partir da semana que vem. Então, acessem nosso portal Alepa, acessem nossas redes sociais. Nós somos selo ouro de transparência. Nós ganhamos pelo ITPL, que é o Índice de Transparência dos Portais Legislativos, também o selo ouro. E isso muito nos orgulha, porque nós somos, para ajudar nossos parlamentares, 3.000 servidores que buscam fazer com que eles nos representem, com que a Assembleia Legislativa seja o poder do povo e para o povo. Então, de leis ambientais, nós temos 70 leis ambientais publicadas. A deputada Maria, nós fizemos um encarte simples, que já está com todos vocês. Esse encarte, se vocês clicarem no nosso banco de leis, por isso eu peço para que vocês acessem nossos portais, acessem nosso site da Alepa, aí vocês vão ter acesso e é uma prestação de contas de tudo que os nossos parlamentares fizeram e fazem pelo nosso amado Pará.
Passo a palavra para o deputado Marquito, depois para o deputado Dirceu, para depois passar para os demais. Tá aí o microfone, deputado. Oi. Tá. Então, 10 minutos, tá? A deputada Maria está dizendo. Eu vou compartilhar, então, eu vou falar 8 e eu vou fazer uma quebra de protocolo. Eu vou passar 2 minutinhos para a Edileuza, que ela veio de Jacareacanga, que é a cidade que tem mais indígenas no estado do Pará, e ela quer fazer uma fala que acho que merece essa quebra de protocolo, né? Então pronto, olha a Maria, por isso que ela é espetacular, né? Mas assim, eu queria cumprimentar a Maria, que é a nossa mediadora, uma deputada que veio para qualificar muito o parlamento, está presidindo essa comissão, que é a comissão que tem tudo a ver com a COP, a Comissão de Meio Ambiente. Cumprimentar nosso deputado federal Ayrton Faleiro, grande parceiro de lutas, faz um trabalho incrível na Câmara Federal. Rebeca é nosso anjo da guarda lá na Assembleia, né? Toda vez que a coisa aperta, a gente recorre a Rebeca. E o Marquito, bom revê-lo aqui, né? Bom que você está aqui novamente. A gente tem muita inspiração na tua luta e no teu trabalho lá em Santa Catarina. Eu fui autor de um projeto, eu não vi aqui, Rebeca, que criou a Semana Estadual do Bem Viver no estado do Pará. Está no calendário, né? É uma das bandeiras do nosso mandato, essa construção pelo bem viver. E eu e o Marquito temos um grande amigo em comum, que é o Dambaron, faz um trabalho na minha cidade, que é Marabá, tem um projeto, né, chamado Rios de Encontro, acho que o Marquito conhece lá. Então, teve uma Semana Bem Viver que o Marquito veio com a gente, participou lá na Alepa, e foi um momento assim muito bacana. Mas eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas aqui, deputada Maria. Né? Acho que o Pará poder sediar esse momento é fazer com que a classe política também possa entender um pouco mais o seu papel e os seus desafios. E eu senti isso na pele quando eu propus uma PEC que foi votada o ano passado, que é a PEC dos direitos plenos e intrínsecos da Mãe Natureza, e me inspirei na lei orgânica que o Marquito aprovou quando ele foi vereador lá em Florianópolis. E eu achava que aquela lei, ela ia arrebentar, né? Porque o Pará ia sediar a COP, porque a gente estava tratando de mudança climática. E quando eu vi deputados subirem na tribuna para dizer que era contra, porque a natureza já tinha muito direito e não podia votar naquele projeto. E essa PEC, ela foi barrada, para quem não sabe, barrada e engavetada. Então a gente vai precisar de 2 anos agora pelo regimento para reapresentar essa PEC. Então é importante a gente fazer, né, essa leitura aqui para uma autocrítica, porque o parlamento precisa ter também, né, essa reflexão de que em algumas legislações a gente precisa avançar, porque essa seria uma PEC que ia colocar inclusive o Pará numa vanguarda desse debate que está acontecendo em outros estados. Outros estados da federação, Ayrton, estão aprovando essa PEC e a gente está dando condições para que a própria natureza seja sujeita de direitos, como aconteceu lá em Santa Catarina, quando a Lagoa da Conceição, ela teve voz ativa e o MPF entrou com uma ação civil pública reparadora para a limpeza da lagoa, né? Então acho que o Pará tem muitos desafios pela frente. Mas enfim, eu fui pego de surpresa, meu painel é só amanhã. Mas Maria, muito obrigado por conceder esse espaço pra gente. Estou muito feliz em poder estar aqui, compartilhar com vocês esse momento de muito aprendizado também. A gente sempre aprende bastante. Estou no 3º mandato, fui deputado estadual com esse caboclo aqui, que agora é nosso deputado federal. Tenho a honra de ser deputado estadual com a deputada Maria, a deputada Andréa Charão, que aqui esteve. Enfim, eu sei que esse painel vai ser um painel de muito conhecimento. Então, passo a palavra aqui agora para nossa ex-vereadora, hoje secretária, Edileuza, que veio de pertinho aqui de Jacareacanga. Se tu contar pro Marquito o tempo que é de Jacareacanga para cá, né?
Eu acho que ele vai dar canseira, porque de Santa Catarina para cá é mais perto. Porque de Itaituba, que é a cidade mais próxima, são 10 horas de carro e não tem asfalto. E lá tem comunidade indígena que para chegar são 8 dias de barco. Então a realidade nossa aqui é uma realidade muito desafiadora. Então, Edileuza, por favor, obrigado. Gente, bom dia. É um grande privilégio dividir esse espaço aqui com a Maria, com a Ayrton e com o Dirceu. São 3 deputados. Alô, alô. São 3 deputados que têm nos ajudado em Jacareacanga. Bom, eu estou secretária de Planejamento de Jacareacanga, fui vereadora por 2 mandatos. Nosso companheiro Dirceu foi um grande apoiador, Ayrton Faleiro, Maria, e eu vou ser bem breve porque meu tempo é curto. Nós lançamos em Jacareacanga o nosso primeiro relatório local voluntário. É o 3º município do estado do Pará que conseguiu realizar esse relatório. Ele está protocolado na ONU. Nós estamos trabalhando os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso para a gente é um grande desafio, porque o município que eu moro, ele tem 53 mil quilômetros de território. Jacareacanga é maior que a França. Nós temos 176 aldeias indígenas, com 16 mil indígenas Munduruku. É o maior território indígena que nós temos na região oeste do Pará. E hoje eu estou aqui com a missão, Maria, de falar um pouquinho sobre Jacareacanga, porque nós temos grandes desafios. Nós estamos falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. Nós precisamos trabalhar os projetos, né, de as políticas públicas para o nosso território. Nós temos as comunidades indígenas hoje, nós temos 103 aldeias indígenas que elas funcionam com energia fóssil, com energia de motores, né, gerado por diesel. Nós temos ainda 90% das nossas aldeias indígenas em Jacareacanga que não tem água potável. Nós temos uma dificuldade de logística muito grande. Hoje nós pagamos R$16 mil num fretamento de aeronave para tirar um paciente de Jacareacanga para trazer para Santarém para contrarreferência. Então é um desafio gigante no meio da Amazônia. É um município paraense que tem todas as suas dificuldades, especificidades. Nós tivemos um problema gravíssimo com o IBGE. Nós teríamos uma população de 41 mil habitantes, hoje nós só temos 24 mil. Então isso afetou diretamente nas políticas públicas de investimento social, principalmente. Então hoje eu falo aqui pela minha região, pelo meu município, porque assim, Marquito, você vem de lá do sul e nós temos contrastes, né? E eu gostaria de falar para a Maria, que hoje é moderadora, nós precisamos de pensar políticas públicas, pensando no fator amazônico, porque as políticas que são hoje, deputado Ayrton, que são discutidos em Brasília, muitas das vezes eles não garantem acessibilidade aqui no norte do Brasil. Então nós precisamos ver um pouco dessa regionalização que nós temos, nós precisamos ver essa logística diferenciada nas obras e serviços, para oferecer dignidade ao nosso povo. Então eu gostaria de falar de Jacareacanga assim com muito carinho. É um município muito distante, como ele falou aqui. Nós passamos 2 dias e meio de Jacareacanga para cá de carro, para a gente chegar e estar aqui hoje discutindo, pautando o município, levando a nossa realidade para que o mundo conheça Jacareacanga. Porém, nós não somos só problemas, nós temos bacias hidrográficas, nós temos madeira legal, nós temos aí uma série de coisas que o município pode estar aí trabalhando no desenvolvimento social e econômico, e nós precisamos, Maria, desse apoio de vocês. E gostaria de abraçá-los com muito carinho, porque vocês 3 aqui são pessoas que têm nos ajudado muito no nosso município, com emendas parlamentares, trazendo benefícios para a nossa população. E isso, Dirceu, significa muito para uma região tão assolada quanto a nossa. E nós tivemos aí a desintrusão da área indígena, que causou também para a gente uma afetação muito grande na economia, e a gente ainda não encontrou um mecanismo de desenvolvimento social que possa também dar garantia de direito para essa parcela de pessoas da sociedade. Então, dizer que nós estamos lá no extremo oeste do Pará, mas nós somos brasileiros e nós precisamos do apoio
apoio do Brasil, nós precisamos do apoio internacional para as nossas políticas públicas, para poder fazer o desenvolvimento da nossa região, trazendo dignidade, trazendo bem-estar para a nossa população regional, tanto a população indígena quanto a população não indígena. Eu agradeço essa oportunidade rica que a Maria tem nos dado, Dirceu, e que a gente possa ir futuramente conversando sobre as políticas de desenvolvimento social que possa trazer essa garantia de direitos. Muito obrigada. Alô? Agora melhorou. Deputada Maria, agora eu passo para o deputado Marquito para fazer as suas indagações relativas ao tema. As legislações, ele é o deputado estadual de Santa Catarina, bastante atuante nessa questão de sustentabilidade e trouxe muitas inovações nesse quesito lá para Santa Catarina, para todos os municípios de lá. Com a palavra o deputado Marquito. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria aqui inicialmente agradecer Rebeca por fazer a mediação. Quero agradecer a Maria como presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa do Pará. Eu também presido a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, agradecer mais uma vez. Nós realizamos um encontro das presidentes de comissões de meio ambiente das Assembleias Legislativas do Brasil. Foi um momento super importante. Quero aqui também cumprimentar o meu amigo, colega, deputado Dirceu. Estive já no município dele, em Marabá, tomei banho de rio, tivemos lá em Cabelo Seco, trabalhamos com a molecada, com a juventude, que desenvolve um projeto socioambiental super importante, né, porque a gente tem essa conexão com o nosso grande amigo Dambaron. E o espaço cultural, um entusiasta, um incansável, um teimoso, né, a teimosia dele também nos move, que é a luta pelo bem viver. E essa luta também para garantir esse modo de vida que nos trouxe até aqui, mas que é fundamental, como a senhora vinha contando para a gente, que haja apoio e recurso para que esse modo de vida consiga viver com dignidade e com garantia de direitos. Então eu sei que o Dirceu luta, trabalha para isso, e é uma satisfação a gente poder trocar informações, trocar contatos. Eu espero ele ainda lá em Florianópolis, ele já esteve lá uma vez, né? A gente acabou se encontrando, mas eu espero ele lá em Santa Catarina para a gente poder trocar e caminhar nesse sentido. Quero comentar também que o deputado federal Ayrton, estivemos lá na Assembleia Legislativa naquela ocasião, e é uma satisfação poder estar aqui, gente. Santa Catarina tem um tamanho que eu posso assim, cabem 10 Santa Catarina no estado do Pará. Santa Catarina tem 100 mil quilômetros quadrados. Estão falando que o Pará tem 1 milhão de quilômetros quadrados. É isso? É isso? É isso. Então Santa Catarina tem 100 mil quilômetros quadrados. Imagina o tamanho. O que significa isso? Né? A gente tem aproximadamente, Dirceu, 8 milhões de habitantes em Santa Catarina. Aproximadamente 8 milhões de habitantes. É um estado que é um dos menores estados do país, em termos de tamanho. Mas é um estado que tem uma diversidade enorme, né? Nós temos 500 quilômetros de costa. E nós temos uma distância entre o leste e o oeste, ali em quase mil e poucos quilômetros de distância. Então é uma realidade completamente diferente da realidade amazônica. E para nós é fundamental ter esse intercâmbio, ter essa relação, para a gente conseguir entender esses Brasis que vivem dentro do Brasil. E também para compreender a dimensão do ponto de vista dos acordos nacionais, mas também globais, em relação ao clima, em relação à emergência climática que a gente vive, né? E eu não tenho dúvida que a gente tem que ter e estar aqui acontecendo a COP30 em Belém do Pará, na Amazônia, com essa realidade é fundamental para que o mundo compreenda e saiba, entenda o que significa isso. E o que significa a gente estar nessa região onde os dois principais pulmões do planeta estão em convívio, que é a região amazônica, a floresta amazônica, e os mares e oceanos.
o ar que nós respiramos, mais de 50% do oxigênio que nós respiramos são produzidos nos oceanos. A outra parte são produzidas pelas florestas. E essa união, eu vejo assim a região atlântica do Pará como uma região super importante, essa conexão. E aí eu quero trazer essa reflexão para vocês, o quanto que é importante. Ontem eu fiz uma remada de Seu, saindo daqui, e a gente foi para a Ilha do Combu, remando em canoa havaiana. 5 da manhã nós saímos para ver o sol nascer, e fomos com um grupo da Parley, que é um grupo de limpeza de praias, rios, oceanos, e a gente fez uma limpeza numa pequena praia que tinha metade desse palco aqui. Nós tiramos 288 quilos de lixo, num pedacinho assim, ó, porque estava a maré vazando e tinha muito lixo ali. E isso demonstra a dimensão da tarefa que nós temos que fazer. Então, eu queria trazer um pouco dessa mensagem, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, sempre fui um ambientalista, sempre trabalhei com agricultura ecológica, com sistemas agroflorestais, com permacultura. Fui extensionista há 10 anos no CEPAGRO, que é uma organização lá de Santa Catarina. E quando eu assumi a vereança lá na capital de Santa Catarina, que é Florianópolis, a gente teve um mandato, a gente sempre se chama de mandato agroecológico, um mandato voltado para o bem viver, um mandato que tem essa dimensão, essa conexão também com os grupos e as organizações, as universidades. A gente sempre tem como princípio a ciência, compreendendo que a ciência e o que é produzido na ciência é o nosso fio condutor, é a nossa referência. E quando eu fui vereador, a gente aprovou uma série de leis, como por exemplo, instituiu na Constituição Municipal de Florianópolis um artigo atribuindo a natureza como sujeito de direitos, que é o debate que o Dirceu colocou na Assembleia Legislativa do Pará, e que é fundamental, porque ali deu um mecanismo do ponto de vista de que juridicamente a natureza, quando agredida, ela vai ter uma voz jurídica. Hoje nós temos as leis ambientais, o arcabouço dos códigos ambientais. Eles são códigos do ponto de vista de poluidor pagador, protetor recebedor, são códigos que garantem os mecanismos de compensação ambiental, de mecanismos de atribuição legal e também criminal do ponto de vista do ataque à natureza, mas ela não atribui a natureza como sujeito que tem seus direitos a serem garantidos. E esse instrumento, ele garante com que a natureza, quando agredida, ela tenha uma representatividade jurídica para garantir que ela continue viva, por exemplo, que é o que aconteceu quando houve um crime ambiental de grande magnitude na Lagoa da Conceição, que é uma lagoa super importante para Florianópolis. Ali, um grupo de juristas e entidades representaram e foram representativas e deram voz jurídica à Lagoa da Conceição. E é um grande paradigma avançado do ponto de vista para dar e atribuir ainda mais proteção à natureza diante do desafio que a gente tem, né? A gente também aprovou uma série de leis, como a lei da compostagem. Hoje Florianópolis é uma referência em gestão de resíduos, né? Eu vi que foi implementado um pátio de compostagem aqui para a COP30, foi inaugurado já na segunda-feira. Eu quero ir fazer essa visita, acho que é importante pensar nisso. A gente também aprovou lá na Assembleia Legislativa a lei da compostagem. Estamos trabalhando, Ayrton, na derrubada de um veto dessa lei, e é super importante entender isso. A gente aprovou também a lei que instituiu a cultura oceânica e o direito dos oceanos em Santa Catarina como instrumento importante e essencial. A gente também instituiu a Semana do Alimento Orgânico e da Agroecologia em Santa Catarina, recentemente, né? Então são leis que vão avançando nessa propósito. A gente acabou, também estamos tramitando 2 projetos importantes, tá? O primeiro é o Política Estadual de Bioinsumos para a Agricultura. Então a gente quer uma transição, a gente quer sair dos agroquímicos sintéticos e dos agrotóxicos, e nós temos muita pesquisa, muito conhecimento. Os agricultores já produzem bioinsumos, nós temos muita agroindústria em Santa Catarina, então nós temos muitos produtos que hoje são resíduos e que podem ser insumos para a agricultura. E a gente tem que fazer essa transição ecológica e energética, não tenhamos dúvida disso. E os bioinsumos são essenciais para isso. O outro que está tramitando é o projeto de lei que institui a política estadual de saneamento ecológico rural e pequenas coletividades. 2 grandes temas, gente, que a gente tem que tratar. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Pará tem condições
condições de fazer isso, que é a questão do saneamento básico. É possível. Na realidade amazônica, são sistemas individuais, descentralizados, com soluções baseadas na natureza. Os igarapés, os manguezais lá na beira do mar, são sistemas ecológicos e soluções baseadas na natureza naturalmente. A gente pode instituir grandes centrais de tratamento de esgoto com esse tipo de mecanismo, que é de filtragem e de decantação do material. É possível fazer isso, inclusive na realidade urbana aqui, de estações de tratamento com soluções baseadas na natureza no princípio tropical, que eu acho que é o desafio que a gente tem. E eu tenho um projeto de lei tramitando lá na Assembleia Legislativa com essa natureza, está à disposição. Maria, está à disposição, deputada Maria, para que vocês possam também se inspirar. E o outro é a gestão de resíduos, com muita educação ambiental. A Câmara Federal agora, o deputado Pedro Kizai, que é meu amigo lá de Santa Catarina, seu amigo, né, deputado? Ele fez uma série de debates em Santa Catarina da preparação do Plano Nacional da Educação e nós conseguimos atribuir um artigo fundamental que é a educação ambiental e climática como essencial e garantidora no Plano Nacional da Educação. Isso é fundamental, a gente avançar nisso, garantir com que os estados e nós também, enquanto Assembleia Legislativa, tenhamos e garantimos no orçamento recursos para a realização da educação ambiental para o povo. Porque a gente pode gerar trabalho, emprego e renda com educadores, monitores ambientais, ecológicos, condutores, pessoas que estão na comunidade fazendo passo a passo. Isso é gerar trabalho na perspectiva ecológica e da transição. E o segundo ponto que eu queria trazer é que é fundamental trabalhar a questão dos resíduos sólidos, gente. É fundamental. Nas cidades grandes, médias e pequenas. A gente pode gerar trabalho para os catadores, pode gerar composto orgânico através da compostagem. Agora, tem que ter um investimento. Então, eu também queria deixar essas contribuições aqui. O meu tempo está se extinguindo. Amanhã nós estaremos aqui para poder falar do nosso relatório, tá? Eu quero dizer que estar em contato com a Assembleia Legislativa do Pará tem nos inspirado bastante. A gente tem essa conexão, a gente criou um laço muito carinhoso, de muita confiança, de muita relação. E nós preparamos, desde que a gente veio aqui na reunião junto com a deputada Maria, a gente preparou 5 reuniões preparatórias lá em Santa Catarina, que deu origem a um relatório. A gente ouviu mais de 1000 pessoas nas 5 macro-regiões de Santa Catarina e produziu esse relatório, que é um relatório com proposições de políticas públicas, ouvindo o povo. A gente ouviu as comunidades indígenas, quilombolas, agricultores, as universidades, movimentos sociais, sindicais, as entidades de base, o movimento, as representações empresariais, e a gente conseguiu propor aqui uma série de iniciativas, como criação de unidades de conservação, programas de pagamento por serviço ambiental e assim por diante. E mais também uma série de pontos que a gente precisa avançar. O parlamento não pode ser mais um espaço de retrocesso ambiental. O parlamento no Brasil tem que ser um espaço de avanço e de progressão na proteção ambiental e na proteção dos povos, né? Então acho que é fundamental esse trabalho e a COP30 já serviu para isso. Esse documento lá em Santa Catarina não é o nosso ponto de chegada na COP30, é o nosso ponto de partida para que a gente trabalhe isso localmente. Então, agradecer, Rebeca, conta com a gente, tá? Amanhã nós estaremos aqui, eu novamente e o Dirceu. Então, às 2 da tarde eu estarei aqui e às 3 da tarde o Dirceu estará aqui apresentando também mais uma vez. Vai ter uma juventude aqui, uma molecada, e a gente quer convidar vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado. É isso mesmo, deputado Marquito. A deputada Maria está pedindo para que o som, vocês aumentem o som. Deputado Marquito, as escutas sociais e o nosso governo do estado do Pará fez isso juntamente com os deputados que acompanharam o governador Helder Barbalho. Eles foram às 12 regiões justo para trabalhar o plano de governo, PPA, em 6 eixos. Deputado Dirceu, todas as suas legislações estão no documento macro que o presidente Chicão irá expor, porque nós dividimos os eixos das legislações em promoção social, proteção social, então todos estarão lá, justo para fazer com que as divergências e desigualdades
elas converjam para igualdades e façam com que todos os nossos seres humanos tenham humanidades, porque todos somos iguais perante Deus e perante a justiça. Agora vamos dar a palavra ao deputado federal Ayrton Faleiro para deixar a experiência dele, principalmente no Parlamento Federal, até porque nós temos Brasília, temos o Estado, mas é no município que acontecem as coisas. São os munícipes que fomentam emprego e renda, dignidade, saúde, que fazem com que o nosso PIB possa aumentar também. Então, a capilaridade dessas legislações, para que todos os nossos munícipes se sintam abraçados por ela, é fundamental, parlamentares. É o papel, assim, singular que vocês têm perante todos eles. Segue, deputado Faleiro, com a palavra. Obrigado. Dia. Alô, alô. Vê se esse aqui tá bom. Eu vou, aqui em nome da Rebeca, cumprimentar todos os servidores aqui da Assembleia Legislativa, com quem eu tive a oportunidade de conviver por 4 mandatos. E vocês observam, quando eu chego aqui, é abraço para cá, é abraço para lá. Alô. E eu tenho um carinho muito grande pelos nossos servidores da Assembleia Legislativa, e isso é sempre muito retribuído a mim. E isso não é uma coisa específica ao Ayrton Faleiro. É assim que os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, Marquito, são tratados aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos um time muito bom. E eu queria pedir uma salva de palmas à Assembleia Legislativa por criar esse ambiente aqui para oportunizar essa conversa. Estou muito feliz. Agradecer a Maria do Carmo, que me pegou na última hora, porque era para estar aqui o Contarato, para vir fazer o debate, né? Aí, como ele foi chamado, assim como o Beto também, para ir para Brasília, ela disse: tu pode ir lá trazer um pouco a visão do Parlamento Federal. Digo, nós vamos. E olha o prestígio da Maria. Eu saí de dentro do barco que estava fazendo a barqueata com toda a bancada federal nossa, o presidente Edinho do nosso partido, e o pessoal da assessoria minha dizendo: mas você vai para lá ou vai ficar aqui? Eu digo, eu vou para lá, porque eu dei a palavra, e eu acho que é importante também prestigiar a Assembleia Legislativa e a Maria. Então, Maria, uma salva de palmas para ti, que tem cuidado muito das políticas socioambientais da Assembleia Legislativa. Eu estava aqui, e não é a primeira vez que eu me encontro com o Marquito, e eu pensando aqui dessa parceria de seu que você tem feito junto com a Maria, porque nós já tivemos um encontro das Assembleias Legislativas sobre a COP30, né? E eu observando aqui os relatos que o Marquito apresenta, e também se a gente fosse dar tempo aqui para o Disseu falar das iniciativas dele, teria muita coisa a ser dito aqui, mas eu acho que o que fica aqui como exemplo é como as assembleias legislativas podem trocar experiências do ponto de vista da legislação, né? Eu acho que o Disseu já saiu aqui com uma sugestão de projeto de lei que vocês estão tocando lá, né? Já para executar aqui, com certeza você pode ter muitos projetos de lei também aqui do Pará para vocês executarem lá. O Disseu é uma pessoa que eu considero meu irmão de sonhos, de lutas, né? E também um parlamentar de grande relevância e experiência legislativa. Então eu queria compartilhar um momento bom da gente estar junto aqui. Eu, antes de entrar propriamente no tema, deixa eu fazer uma observação geral como parâmetro, aliás, duas. Uma delas, gente, ontem eu estava numa palestra e eu estava falando sobre as cidades resilientes, numa palestra com o BNDES. E o BNDES mostrando tudo o que fez aqui o governo federal junto com o governo do estado para a cidade de Belém. Mas ele criou um programa Cidades Resilientes, que vai continuar cuidando de Belém, mas vai continuar cuidando de outras cidades. E eu então imaginando que eu vou fazer uma afirmativa que eu já fiz em outros momentos. Nós temos que aproveitar não só dessa oportunidade da COP30 vir para a Amazônia, vir aqui para o Pará,
mas aproveitar a oportunidade que se abriu, em especial nesse terceiro governo do presidente Lula. Eu acho que chegou a vez da Amazônia, essa é a minha leitura. Assim como o Nordeste foi tão bem cuidado nos outros governos, Fábio, aqui nós vamos ter muito investimento do governo do presidente Lula nesse restante, e como eu sou otimista nos próximos 4 anos, que eu acho que o presidente Lula vai ser presidente da República por mais 4 anos, para o bem do Brasil e para o bem até global, porque o presidente Lula é uma liderança global hoje, e uma grande liderança global. Então vamos aproveitar a oportunidade que chegou a vez da Amazônia. Eu queria também, antes de entrar no tema mais específico, falar de que saiu uma pesquisa que 43% das pessoas que foram pesquisadas acham que essa COP não pode não mudar em nada, né? Mas eu acho que é desinformação, né? Porque, sinceramente, será que a gente, Everaldo, não está tomando consciência do que está acontecendo no mundo? Será que é uma ficção os impactos que geram crises climáticas, como agora o tornado ali no Paraná, onde eu já até morei lá um tempo, né? Eu achei engraçado aqui porque o Marquito já chama Igarapé. Lá é Sanga, não é assim? Agora ele já até aprendeu a nossa linguagem aqui. Olha a enchente do Rio Grande do Sul. Olha a nossa seca ali na Amazônia, lá em Santarém, na região do oeste do Pará. Olha o que está acontecendo no mundo. Será que a gente ainda não caiu a ficha de que é a intervenção humana que dá um impacto direto na crise climática? Será que a gente não se deu conta que é necessário uma inversão, ou seja, um cavalo de pau nas relações dos setores produtivos, mas também de quem vive nas cidades, para cuidar do lixo, para que a gente possa reverter? Muita gente talvez não entenda o que significa essa preocupação da ciência sobre o que está em pauta principal. Sabe o que está assustando todo mundo? É o calor. Ou seja, se nós passarmos de 1,5%, 1,5 grau, adeus. E nós estamos caminhando já para passar, e isso vai ter um impacto direto. Eu conversava com algumas pessoas, diziam, mas eu vou me esconder lá no meio da floresta, que lá tem sombra. Eu vou para a beira do meu rio, a floresta vai pegar fogo, o rio vai secar. É isso que a gente tem que ter consciência. Então essa COP é um pedido de socorro da natureza. É um clamor pela urgência de a gente tratar bem da natureza, como nós, como parte da natureza. A gente tem aprendido muito com nossos irmãos indígenas nesse debate. Então eu queria fazer essas considerações iniciais e dizer que é preciso, sim, e agora eu entro no tema. Tem coisas, gente, que são iniciativas do Executivo. E tem coisas que são iniciativas do Parlamento. Mas se nós não tivermos assegurado na lei, nós não tivermos assegurado nas políticas públicas e nos programas, você vai encontrar empecilho e dificuldades. Eu vou dar um exemplo, para não dizer que eu não falei nada do meu período de 4 mandatos aqui, Marquito. Eu fui o autor do projeto de lei que criou o FUNCACAU. Tudo que nós produzimos de cacau no Pará, a gente tira um percentual que vai para um fundo para apoiar a produção e apoiar a industrialização do chocolate, né? E esse é um programa que virou um programa de Estado, não é de governo. Muda governo, acaba o programa. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, já que nós estamos falando de legislação. Por exemplo, esses dias, nós aprovamos na Câmara Federal e o presidente Lula sancionou o PRONAF. E vocês poderiam até dizer, mas o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é um programa que estava consolidado. Não, ele ainda não era um programa de Estado. Qualquer governo podia acabar. E nós aprovamos lá
Eu tinha um projeto na Câmara, o Beto no Senado, o Senado andou mais rápido, aprovou e o Lula sancionou. Agora o Pronaf é de Estado, governo nenhum pode acabar com o Pronaf. Vou dar um exemplo aqui também para vocês de outras iniciativas. Eu lembro que o Paulo Rocha, aqui do Pará, era deputado e ele criou, foi ele o proponente do seguro-defeso, que hoje é uma lei federal. O seguro-defeso é uma lei federal, criada pelo parlamento, para a gente não ficar só em suposições, né? Eu aprovei agora uma lei muito importante para a questão da regularização fundiária e ambiental, porque não haverá regularização e equilíbrio climático se nós não tratar da regularização fundiária ambiental. Eu sou autor do projeto de, aliás, relator do projeto de lei 14757, que desamarrou as mãos do INCRA para poder fazer a regularização fundiária nos assentamentos e fora dos assentamentos, para vocês terem uma ideia um pouco do que nós estamos falando. Esta semana nós aprovamos um pacote. Eu gostei muito disso aqui, Maria, essa compilação que a Assembleia Legislativa fez da produção legislativa relacionada à questão ambiental. Vou sugerir que a Câmara faça, mas se a Câmara não fizer, eu posso fazer pelo meu mandato. E eu não vou ter tempo de falar de todos os projetos. Eu trouxe aqui a minha compilação também, aqui de 2 páginas, de projetos que nós aprovamos lá na Câmara Federal, outros que estão em tramitação. E eu deixo para vocês para fazer parte do relatório desta reunião, porque é muito importante também a gente socializar o que está acontecendo. Mas eu vou também chamar a atenção, porque o parlamento, ele pode aprovar lei para o bem e para o mal, ou não é assim? E quando a gente aprova lá no Congresso Nacional, o impacto é em todos os estados e todos os municípios, porque é uma lei federal. Sei que você é da área, você sabe disso. Olha o que nós estamos enfrentando, falando da coisa da maldade, sobre o marco temporal dos povos indígenas. Na essência, o projeto diz assim: tem um marco do tempo. Os indígenas que já tiveram seus territórios reconhecidos até o ano fulano de tal, vão ser reconhecidos. A partir desse ano não se reconhece mais. Engraçado, para os indígenas a gente põe marco temporal, para o agronegócio não põe marco temporal, aí não dá. Então, para vocês terem uma ideia, uma guerra que nós estamos trabalhando lá. Olha, em plena COP30, nós estamos enfrentando na Câmara Federal, no Congresso Nacional, um projeto de lei que é um desastre para a questão ambiental, que é sobre a licenciamento ambiental. Ali é para abrir a porteira, é para a boiada passar, e nós estamos na guerra, seguramos até agora, mas eles querem aprovar, e é muito ruim o projeto. Então, para a gente saber que tem projetos bons e projetos ruins. E é bom dizer que a sociedade, ela tem um papel importante. Quando a sociedade reage, quando a sociedade se mobiliza, o Congresso muitas vezes recua. Vocês viram mais recentemente iniciativas como a PEC que começou, como é que chamou inicialmente? Era a PEC da... esqueci o nome, pô. Mas eu sei que agora virou PEC da blindagem, PEC da bandidagem, e foi a mobilização da sociedade que derrubou a PEC. Vocês viram que tinha uma resistência para aprovar no Congresso a isenção de imposto de renda, projeto do governo Lula, para quem ganha até 5 mil reais. Mas a pressão da sociedade levou e nós aprovamos. Até os bolsonaristas tiveram que votar com vergonha, mas tiveram que votar. Tá certo? E agora nós estamos de novo na resistência. Vocês viram o outro lado da moeda. Quando foi para taxar os super ricos, eles votaram contra a medida provisória do presidente Lula. E agora vamos ter que achar mecanismos para a gente poder aprovar. Porque alguém tem que pagar a conta. E quem tem que pagar a conta são os super ricos. E nós não vamos desistir enquanto não aprovar a taxação dos super ricos para poder isentar de quem ganha até 5 mil reais. Por último, eu vou mencionar aqui
só alguns projetos, mas não precisa nem olhar aqui, como o tempo é pouco, depois vocês quiserem podem perguntar mais, mas por exemplo, Dirceu, Marquito, eu fiz uma parceria com a Maria do Carmo, ela é estadual e federal, diante da crise da seca lá, porque existe o seguinte, existe a agricultura familiar, que ela não tem seguro-defeso. Existe agricultura familiar que não tem o auxílio, como o pescador recebeu o auxílio durante a crise climática. Então nós apresentamos, eu peguei uma proposta que tu tinha, outra que eu tinha, virei um projeto nacional e apresentei para criar o auxílio para a agricultura familiar em situações de impactos climáticos. Para poder recomeçar, esse projeto está tramitando. Esse projeto é muito importante, a pressão social. Eu obtive uma vitória parcial, porque eu tenho outro projeto muito importante e eu consegui garantir que fosse aprovada a urgência. Quando você aprova a urgência, aí não tem mais comissão, é direto, o presidente escolhe um relator, uma relatora, e ele vem direto para aprovar na Câmara Federal, ou seja, na sessão plenária. E eu sou autor do projeto de lei que estabeleceu como obrigatoriedade para tentar forçar. Eu sou crítico à forma como nossos bancos financiam a gente aqui na Amazônia. É muito discurso, mas quando chega um agricultor familiar lá, um extrativista, um quilombola, ou então alguém aqui da cidade com um projeto de economia, bota um monte de dificuldade. E porque não está nos itens financiáveis. Eu coloquei obrigatoriedade para os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que eles coloquem como item financiável a economia criativa. E a economia criativa vai desde a produção de alimentos saudáveis, que é isso que o mundo espera de nós, mas também investir na cultura, investir no turismo, que são políticas compatíveis com o nosso desenvolvimento da Amazônia. E eu deixo aqui, Maria, vou fazer uma entrega oficial para ti, vem cá, desse compilado aqui, dos nossos projetos de lei, do pacote que nós aprovamos lá, e os que estão em discussão. Chamar o Dirceu aqui também. Vem aqui, Marquito. Aqui, cadê a nossa Rebeca? Vem aqui, Rebeca, tem que sair na foto. E eu acho que eu passei já do meu tempo. Obrigado.